pessoal, voltamos aí para falar mais sobre vetores. Vamos começar a operar com vetores. Nós vamos falar de adição de vetores. A adição de uma forma que tu não está muito habituado a ver. A adição usando o chamado método do polígono, a regra do polígono para somar vetores. Então, como é que vai funcionar essa regra do polígono? Eu quero somar vetores, tá? Então, eu vou ter uma expressão vetor soma, assim, isso que eu quero obter. Eu vou somar, por exemplo, dois vetores, o vetor A com o vetor B. Isso aqui é uma equação vetorial. Estão ali os vetores. Vamos pensar assim, ó, eu vou ter, quem sabe aqui, um vetor A, que tem esse módulo, essa direção, esse sentido. Eu vou ter um vetor B, aqui assim representado. Eu quero fazer o vetor soma. Como é que eu estabeleço o vetor soma? A partir da regra do polígono. A gente vai construir um polígono. Vai construir um polígono com esses vetores. De que forma? Eu vou pegar um dos vetores, tanto faz ser o A ou o B, tanto faz ser o A ou o B, e aí eu vou redesenhar o A, por exemplo, com o módulo que ele tem, com a direção e com o sentido que está estabelecido para ele. Está aqui o vetor A. Vou pegar o vetor B e vou colocar a extremidade que não tem seta do B na extremidade onde está a seta do A. Mantendo o módulo, mantendo a direção e mantendo o sentido do B. Eu só reposiciono ele. Coloco aonde não tem seta, na seta. E aí, o que eu vou fazer para achar o vetor soma? Eu vou unir a origem do vetor A origem é onde não tem seta, com a seta do B. Aqui, ó, em linha reta. Se for possível, né? Se eu conseguir desenhar uma linha reta aqui. Então, mais ou menos assim. Isso aqui é o nosso vetor soma de A com o B. Tu pode observar que dificilmente eu vou saber qual é o módulo desse vetor A. Eu não vou ter um módulo, mas eu vou saber qual é o desenho deste vetor. Isso para nós é o relevante. Bom, vamos pegar mais um exemplo. Vamos pensar assim. Eu tenho um vetor A, tenho um vetor B, tenho um vetor C. Quero fazer a soma de A com B com C. Então, eu vou pegar o vetor A, vou somar com o vetor B, vou somar com o vetor C. Então, esse somatório de A com B com C, eu vou pegar o A exatamente com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido que ele apresenta na origem aqui, A. Vou pegar a origem do B e vou botar na seta do A. Então, a origem do B na seta do A, mantendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Origem do C na seta do B. Vou manter o módulo, vou manter a mesma direção e o mesmo sentido para o C. Então, mais ou menos assim. O C. Por fim, o que eu faço para achar o vetor soma? Eu vou unir a origem do A com a seta do C, que foi o nosso último vetor que a gente alinhou aqui. Então, está aqui o vetor soma, certo? Facinho de fazer? Mais um exemplo aqui, para a gente ver se ficou bem entendido a regra do polígono. Vamos supor que eu tenho assim, ó, um vetor A, um vetor B, um vetor C e um vetor D. Eu quero fazer a soma. Eu quero fazer a soma de A com B, com C, com D. Então, eu vou pegar o A, manter o tamanho dele, a direção e o sentido. Vou pegar o B, a origem do B na setinha do A, mantendo a direção e o sentido. Vou pegar o C, origem do C na setinha do B, tá ali. E o D, origem do D lá na setinha do C, que está o D. E aí eu vou unir a origem do A com a seta do D.
e aí deu exatamente no mesmo lugar. Então, isso indica para nós que o vetor soma, nesse caso, é o vetor zero. O vetor zero é um vetor que não tem tamanho. Ele não tem tamanho. Tá legal? Segue com a gente, tem mais coisa para a gente trabalhar.